No âmbito da construção civil, além do contrato de trabalho regulado pelo artigo 443 da CLT, é comum nos depararmos com outras formas de contratação. Como, por exemplo, a contratação por meio de figuras jurídicas da empreitada e da subempreitada. Obra ou serviço? Confira na reportagem de Bruno Feitosa. A construção civil é um mercado que continua crescendo, apesar de haver uma desaceleração do número de novas obras. Com isso, nos últimos anos, a formalidade nos canteiros também cresceu. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil do DF, Raimundo Salvador, nos últimos 10 anos houve um avanço na garantia dos direitos trabalhistas. Nós tivemos muitos avanços aí nessa última década e a gente pode citar como principais avanços a melhoria das normas regulamentadoras que são baixadas pelo Ministério do Trabalho, e aí eu cito especialmente a NR18, que é voltada especificamente para a indústria da construção, cito também a NR35, que veio para aperfeiçoar o trabalho em altura. Nós temos aí, só aqui no Distrito Federal, um dado bem simples que nós levantamos de 2011 para cá, de 50 acidentes fatais nos canteiros de obras, 35 acidentes foram em decorrência de queda de altura. Então, o aperfeiçoamento dessas normas se faz necessário para que a gente consiga efetivamente levar isso para dentro dos nossos locais de trabalho. Mesmo assim, a informalidade ainda está presente no setor da construção civil, principalmente na área de reformas e pequenas construções, a ponto de dados recentes da pesquisa de amostra por domicílio revelar que, de cada trabalhador formal no canteiro de obras, 1,7 trabalha sem carteira assinada. Já o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal diz que as empresas estão cada vez mais trabalhando dentro da lei. A informalidade hoje é muito alta, tá? Você vê muita obra aí hoje que não tem nem empresa ali dentro. Então isso aí aumenta muito esse índice. Mas a gente busca realmente levar a todas as empresas esse conhecimento para que elas atuem dentro da lei. Mas nem sempre foi assim. Num passado recente, trabalhadores da construção eram contratados por obra certa, prática prevista na Lei 2.959 de 56. Esta norma, diferentemente dos demais contratos individuais de trabalho, só se justifica em situações consideradas excepcionais à regra, uma vez que a vigência do contrato depende do tempo de execução dos serviços especificados no contrato. A característica do contrato por obra certa, né, é quando a empresa de construção civil tem uma demanda de natureza transitória, né, ou uma atividade específica que ele precisa fazer, que não é da sua atividade normal, né, e por isso ele precisa contratar um empregado, né, para atender essa demanda específica, né. Esse contrato tem que ter um prazo certo, né, e o que a lei garante a mais a esse trabalhador, né, é especificar quem vai assinar a carteira dele de trabalho, no caso o construtor, quando exerce essa atividade em caráter permanente, né, e garante uma indenização de 70% da média das últimas remunerações, né, caso o trabalhador firme esse contrato por mais de 12 meses. Prática que não é muito utilizada pelos empregadores atualmente. Segundo este advogado, este tipo de contrato pode ser um risco se o contrato não for elaborado de forma bem clara. Esse contrato pode sair mais caro caso depois a justiça aponte que, né, foi feito de forma errada e aí torna-se um contrato por tempo indeterminado, né, ou seja, como se fosse um trabalhador normal, ordinário da empresa, né. Em Minas Gerais, uma empresa do ramo da construção civil foi condenada por fazer sucessivas contratações por prazo determinado para a prestação de serviços ligado à atividade fim da empregadora, fato que evidencia fraude e efetivo prejuízo aos empregados. Na ocasião, o MPT apurou que a empresa se utilizava habitualmente da contratação de empregados por obra certa e que os serviços eram relacionados às obras nas áreas de engenharia de montagem de materiais de isolamento térmico, construção civil e consultoria técnica nessas áreas. Na defesa, a empresa ressaltou que não se pode confundir o contrato por obra certa com terceirização, mas diante das inúmeras ações contra a empresa, demonstrando a insatisfação dos empregados com o descumprimento da legislação trabalhista, a juíza do caso condenou a empresa ao pagamento em dinheiro de uma indenização fixada em R$200 mil, que seria revertida ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. A magistrada levou em consideração as infrações constatadas e relatadas pelo MPT e a excelente situação financeira da empresa.
terceirizar o serviço, né? A não ser realmente alguma coisa muito específica que ele não consiga sequer terceirizar essa atividade, né? Ou precisa de uma pessoa muito específica, né? Que não esteja ligada a nenhuma empresa, né? Então, realmente, atualmente acaba caindo em desuso por causa da terceirização da mão de obra, facilita muito mais, além de reduzir os custos, né, para o construtor.